Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e no vídeo de hoje nós vamos aprender como configurar de forma correta a caneta de vibração para análise ali de vibração dos rolamentos. E veja que até para utilizar de uma forma eficaz o instrumento, você também precisa conhecer as denominações, ou seja, as designações dos rolamentos. E isso eu vou te mostrar neste vídeo. Mas primeiro, o que nós vamos aprender? Veja, nesse visor aqui nós temos algumas informações. A primeira delas é a vibração global, certo? O visor ele apaga depois de 2 minutos de inatividade, então ele apaga automaticamente. Na primeira linha nós temos a vibração global. Na segunda linha nós temos aqui a vibração do rolamento, aqui a temperatura, que é analisada aqui através de um sensor infravermelho, e nós temos aqui os grupos. O 2 e 4 é considerado o padrão, o grupo padrão, e as classes é o que nós vamos ver que é específicas dos rolamentos, que é a classe 1, 2 e 3. Primeira coisa que nós vamos aprender é o seguinte: o que é a classe 1? A classe 1 são os rolamentos que têm entre 200 milímetros de furo até 500 milímetros de furo e a sua rotação é até 500 RPM. Ele se enquadra como classe 1. Já se ele tiver entre 200 e 300 milímetros de furo e a sua rotação vai de 500 até 1800 RPM, classe 2. Se o seu diâmetro interno ele vai de 20 até 150 milímetros de furo e a sua rotação de 1800 até 3600, ele se enquadra como uma classe 6. Como a gente faz essa configuração? Veja, primeiro tem o botão aqui, selecionar, o primeiro botão, e o botão pesquisar. Eu vou segurar ele para entrar no modo de configuração. Então, eu vou buscar aqui aonde a gente verifica a classe. Aqui eu tenho a linguagem, você escolhe se é português, a unidade do sistema, milímetro ou polegada. Aqui nós temos a unidade do sistema, o grupo, nós vamos utilizar aqui o grupo padrão, a fundação, se é rígido ou flexível, e aqui a classe. Quando eu chego na classe, eu vou selecionar. Observe que eu tenho classe 1, classe 2 e classe 3. Vamos supor, você pegou um motor elétrico e aquele motor, ele tem lá na sua placa de identificação que o rolamento ali é um rolamento 6310, 6310, e um exemplo, e o RPM ele é 3.450. Então, sendo desta forma, ele se enquadra em uma classe 3, porque vai de 20 até 150 e a rotação de 1800 até 3600. Então, aqui o que eu vou fazer? Vou buscar aqui a classe 3 e selecionar. Então, a partir daqui, eu já tenho a classe 3. Eu vou sair e observe o que vai acontecer. Agora sim, eu tenho o grupo aqui na parte superior, o grupo 2 e 4, que é o padrão. E aqui agora eu tenho o CL3. Para aquele equipamento, por exemplo, um motor elétrico, onde eu tenho um rolamento, por exemplo, 6310, e a sua rotação 3.450, um exemplo, ele se enquadra na classe 3 e o meu instrumento ele está pronto para uso. E observe também que ao lado esquerdo dessas informações vai aparecer sempre uma letra A de alerta ou P de perigo. Uma vez configurado de maneira correta, quando você utilizar, ou seja, colocar a ponta do sensor nas partes para identificar a vibração do rolamento, ele vai disparar sim a informação se aquele rolamento está dentro ou não dos parâmetros para que você utilize de uma forma eficaz e venha fazer uma leitura para que garanta ali um bom funcionamento, um bom planejamento para a sua manutenção. Tá certo? Então observe, é um instrumento muito interessante para uso, mas para utilizar você também precisa conhecer sobre os rolamentos, sobre as suas designações, porque ela não está dizendo especificamente qual a dimensão. Você tem a referência do rolamento, mas pela designação, os 2 últimos dígitos, você sabe qual é o diâmetro interno. E o diâmetro interno é um dos parâmetros aqui para você utilizar o instrumento, a caneta de vibração. Tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas.